Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração vive em calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, Seja o encapelado mar, a ira dos homens, as forças do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, com voz que sou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém. E nós somos assim, né? A nossa vida é assim. Tem hora que nós passamos por situações turbulentas na vida, né? São mares que nós passamos e os mares estão tão revoltos e que nós temos medo. Mas quando depositamos a nossa confiança em Deus, sossegamos em Deus, descansamos em Deus, a gente pode cantar esse cântico que nós vamos cantar. Que a minha vida, Senhor, que a minha vida esteja nas tuas mãos. E que a tua vida, aquilo que o Senhor nos dá, o nosso Criador, o Deus poderoso, ela possa estar em minha vida. Deus é amor. Então que Deus esteja no nosso coração, na nossa vida. Que possamos nos entregar totalmente a Ele. Tua vida em minha vida. Vem em mim reinar em tudo que eu sou. Te convido já a governar a minha vida, que meus atos e palavras possam expressar amor, que haja sempre em minha boca um contínuo louvor em gratidão por tua vida em minha vida. Vem em mim, vem em mim, em tudo que eu sou. Te convido já a governar a minha vida, que os meus atos e palavras possam expressar amor, que haja sempre em minha boca um contínuo louvor em gratidão por tua vida em minha vida, por tua vida em minha vida, por tua vida em minha vida. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós já estamos com a nossa transmissão ao vivo, sendo realizada pelo Facebook.
E eu vou pedir para os irmãos um favor nesse momento, para que a gente compartilhe o nosso link. Eu já coloquei aqui no grupo de WhatsApp da igreja, se os irmãos puderem entrar lá e compartilhar o link. E vou compartilhar também na minha página no Facebook. É só apertar o botãozinho compartilhar, não dói. Pode confiar, não dói, é só apertar compartilhar. Você clica em compartilhar, bota uma mensagem, ó, culto da manhã, PIB no Andaraí. Pronto, ó, e compartilha. Espera aí, deu um probleminha aqui. Culto da manhã. Agora foi. E compartilha para que os seus amigos, parentes no Facebook, que te acompanham no Facebook, possam também ouvir a mensagem da Palavra de Deus, participar conosco nesse momento de culto. Nós compartilhamos tantas coisas, né? Compartilhamos sobre o jogo de futebol, compartilhamos sobre política, às vezes gastamos tempo brigando e discutindo sobre esses temas, e às vezes compartilhar um culto, uma palavra de Deus, um louvor, a gente fica um pouco envergonhado, né? Um pouco tímido. Então a gente convida a todos para que a gente construa esse hábito de estarmos sempre compartilhando as atividades da nossa igreja, compartilhando mensagens que venham a somar, a edificar as nossas vidas, as nossas vidas e as vidas dos nossos queridos também pelas redes sociais. Bom, meus irmãos, como nós falamos no início, hoje é o 2º domingo de dezembro, dia em que nós celebramos o dia da Bíblia, da Palavra de Deus, esse texto tão importante que revela a vontade de Deus para as nossas vidas. E dia também, como eu também brinquei no início, né? Hoje é o dia em que nós, na nossa sociedade, a gente celebra o Dia do Marinheiro. Então nós gostaríamos de, na reflexão de hoje, trazer algumas questões relacionadas à passagem de Jesus com os seus discípulos pelo mar, demonstrando que a presença de Cristo em nossas vidas nos possibilita atravessarmos os mares que a vida coloca diante de cada um de nós. E esse é o tema da nossa mensagem. Vamos ver se vai passar. Tem como colocar aí, Dani? Pronto, esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Atravessando os mares da vida. Aqueles irmãos e irmãs aqui presentes, ou aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que já tiveram uma experiência de passar por algum mar literalmente revolto, sabe o quão angustiante é esse momento, tanto no que tange o seu organismo, né, seu organismo, como ele reage diante desse momento de mar revolto, quanto também a angústia de você estar naquela situação. E nas nossas vidas, nós às vezes passamos também por mares um pouco revoltosos, que nos trazem angústias, que nos trazem dificuldades, que nos trazem inquietações. E é sobre essas questões que nós gostaríamos de pensar na mensagem de hoje, até mesmo porque, enquanto sociedade, nós atravessamos um momento difícil, nós atravessamos um momento complexo, nós atravessamos esse momento de pandemia e que precisamos tomar os cuidados, seguir as orientações que as autoridades têm estabelecido na nossa caminhada. Aqui na igreja nós temos colocado aqui o distanciamento, sugerindo aos irmãos que possuem alguma dificuldade que fiquem em casa e participem do nosso culto pela internet, porque é uma demonstração de amor para com as vidas também esse cuidado nesse momento. A administração da igreja tem tomado as medidas cabíveis. Olha, entrada por um lado, o pastor Onésimo até pediu para a gente falar, né, pastor Onésimo? Entrada por uma porta, saída pela outra. Então, para não haver ninguém ali se esbarrando, né? Todo mundo aqui utilizando máscara, a não ser quem está falando, e o microfone, a gente não tem dividido os microfones. Então, tomado as medidas necessárias, respeitando esse momento que atravessamos enquanto sociedade e que passamos, sim, por um mar um pouco mais grosso, um mar um pouco mais revolto. E é sobre esse tema que nós gostaríamos de meditar na manhã de hoje. E para tal, nós faremos a leitura da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo número 4, do verso 35 ao 41. Os irmãos, com as suas Bíblias aí, por gentileza, podem abrir, mas eu trouxe também aqui o texto projetado para aqueles que estão sem Bíblia poderem acompanhar também. Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41. E enquanto os irmãos estão abrindo as suas respectivas Bíblias, eu gostaria só de indicar aqui o contexto
em que esse trecho da palavra de Deus que nós estaremos utilizando por base, em que contexto ele está inserido. Nós temos antecedendo, iniciando o capítulo número 4, a partir do verso número 1, Jesus ensinando num barco. Então Jesus se encontrava num barco, no mar da Galileia, também conhecido como Lago da Galileia, ou Lago de Tiberíades, e Jesus se encontrava ali ensinando uma grande multidão. Jesus operava milagres, Jesus ensinava, nos evangelhos sinóticos, essas informações vão sendo agregadas nesse ministério de Jesus, nesse exato momento em que estamos falando, e Jesus ali ensinando, trazia mensagens maravilhosas, dentre elas, por exemplo, a parábola do semeador, quando ele fala sobre a importância da mensagem da palavra de Deus, é encontrar um terreno que possibilite o frutificar dessa semente. E Jesus ali ensinando aquela multidão, até que num dado momento, ele encerra o seu ensino e já, penso eu, cansado, ele diz para os seus discípulos: vamos para o outro lado do mar, atravessemos o mar da Galileia. E nessa travessia, nós temos o texto que estaremos utilizando por base, que vai do versículo 35 até o 41, quando então Jesus adormece no barco. Jesus, após esse período de ensino, de milagres, de operar aquilo que as pessoas vinham buscar diante dele, Jesus agora atravessando o lago, Jesus dorme no barco. E quando Jesus dorme, surge uma grande tempestade. Ventos fortes sopram e uma grande tempestade se aproxima. E é interessante a gente perceber que Jesus então é chamado por seus discípulos. E Jesus acalma aquela tempestade, demonstrando a nossa atitude diante dos momentos difíceis que atravessamos. Devemos sempre levar as nossas questões, as nossas demandas, as tempestades que atravessamos na vida aos pés do Senhor Jesus. E Jesus então acalma aquela tempestade, nós temos bonança. E Jesus chega ao outro lado do mar. E ao chegar ao outro lado do mar da Galileia, os irmãos esperam então que ele vai descansar, né? Já ensinou um dia inteiro, fez milagres, acalmou uma tempestade, agora ele vai descansar, não vai? Negativo. Do outro lado, Jesus se deparará com um homem endemoniado. E Jesus expulsa os demônios daquele homem. E esse homem se torna então um proclamador da mensagem do Evangelho na região onde ele habitava. E após esse episódio que é narrado, Jesus volta para o outro lado do mar. Então a gente percebe essa proximidade nesse texto de Jesus no mar, num barco, com os seus discípulos, realizando a obra, o anúncio do reino de Deus. Jesus volta então para o outro lado e nós vamos ter no capítulo 5, do verso 21 até o 43, Jesus descansando agora. Não, Jesus agora curando a filha de um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Jesus então vai curar a filha de Jairo. E enquanto Jesus está indo para curar a filha de Jairo, agora não tem mais tempestade nenhuma, né? Agora vai estar tudo tranquilo e Jesus vai descansar. Não. Enquanto Jesus caminhava para curar a filha de Jairo, nós temos o trecho também muito conhecido da mulher com fluxo de sangue que toca nas vestes de Jesus e é curada da sua enfermidade. Então nós percebemos aqui Jesus se movimentando, um ministério dinâmico. E enquanto Jesus se movimenta, enquanto Jesus realiza a manifestação do reino de Deus entre nós, tempestades acontecem, sejam literais no mar da Galileia, seja na vida de pessoas endemoniadas, doentes, à beira da morte. E onde Jesus passa, a cura. E onde Jesus passa, a libertação. E onde Jesus passa, a bonança. A tempestade se dissipa. E é esse o contexto do texto que nós estamos utilizando como base para a nossa reflexão. E o mesmo vai dizer o seguinte: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado.
percebemos essa dimensão dinâmica de Jesus, andando, ensinando e por onde ia, proclamando a mensagem do reino de Deus. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E aqui tem um dado interessante que eu não sei se os irmãos já se atentaram quando leram esse texto. Que nessa travessia do Mar da Galileia, Jesus não estava sozinho com os seus discípulos. Existiam outros barcos. Existiam outros barquinhos. Isso é interessante por quê? Porque quando passamos por uma tempestade na nossa vida, às vezes a nossa reação é achar que isso só está acontecendo com a gente. Como se nós fôssemos o último biscoito do pacote. Só está acontecendo comigo. Só comigo. E às vezes não é assim. Às vezes, se tivermos um pouco mais de sensibilidade e olharmos ao nosso redor, perceberemos que pessoas à nossa volta têm momentos alegres, pessoas à nossa volta também têm momentos tristes. Pessoas à nossa volta atravessam mares tranquilos, mas pessoas à nossa volta também atravessam mares revoltosos. Isso faz parte da vida. E percebam então que com eles existiam outros barquinhos, e a tempestade que sobreveio sobre todos. A pandemia, quando vem sobre todos. Nós passamos, sim, por dificuldades. E isso não é um privilégio nosso. Isso acontece com todos. Lembremos de Jó. Reto, temente a Deus, e passou por lutas. Passou por dificuldades. Mas não perdeu a sua fé em Deus. E nós percebemos que uma hora as nuvens se dissipam. Uma hora a pandemia passa e vai passar em nome de Jesus. E a questão é como atravessamos esse mar, essa tempestade. A questão é como atravessamos, porque atravessá-la nós precisaremos atravessar. Como nós atravessamos? E existiam outras pessoas em outros barquinhos atravessando o mar da Galileia junto com Jesus e seus discípulos. E levantou-se grande tempestade, grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia o barco. E ele estava na popa, Jesus, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te se dá que pereçamos? Os discípulos, percebendo aquela realidade difícil que atravessaram, tomaram a decisão mais importante naquele momento, que foi recorrer àquele que tinha condições de reverter aquela situação. Os discípulos eram pescadores. Os discípulos eram homens do mar. Os discípulos sabiam as técnicas necessárias para serem utilizadas, dependendo do vento, dependendo das ondas. Os discípulos sabiam como agir naquele momento, porém era um momento difícil, em que as técnicas, os seus conhecimentos não davam conta de solucionar aquele problema. E às vezes precisamos admitir que existem questões que fogem às nossas mãos, que fogem ao nosso conhecimento, que fogem às nossas possibilidades de ação. E precisamos então recorrer àquele que tem condições de reverter essa realidade, assim como os discípulos fizeram. Não adianta continuarmos insistindo com os nossos achismos, dando murro em ponta de faca. Precisamos recorrer àquele que tem condições de trazer bonança na nossa vida. E foi isso que os discípulos fizeram. Despertaram Jesus e trouxeram então aquele que podia resolver aquela situação. Verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Como nós acabamos de cantar, né? Sossegai. Sossegai. Existem momentos que essa palavra é tão importante, momentos que nós estamos tão angustiados, que alguém chega e diz: não, sossega, calma. Existe um Deus contigo. Existe alguém que pode mudar essa realidade. E isso acalenta o nosso coração, isso nos anima, isso nos fortalece, e isso nos possibilita atravessarmos essas tempestades que às vezes se colocam diante da nossa vida, como essa que nós estamos atravessando como sociedade. A presença de Deus em nossas vidas nesse momento faz toda a diferença.
toda a diferença. E o vento se aquietou e houve a grande bonança. E nós percebemos nesse texto também um dado interessante acerca de Jesus. 100% Deus, 100% homem. Enquanto o homem estava cansado e dormiu. E foi um sono pesado, né, meus irmãos? Porque o barco balançando lá, as ondas batendo, o vento ali, os discípulos achando que vão morrer, e Jesus tranquilo, dormindo. Porque confiava no Pai, que conduz a história da vida dele. E nós também precisamos exercitar essa confiança em Deus, assim como Cristo, que diante de toda essa situação dormia. E 100% Deus, porque quando chamado para solucionar e intervir naquela questão, assim o fez, trazendo bonança para aquela situação. 100% Deus, 100% homem. E disse-lhes: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? É só descansar em Deus. É só descansar em Deus. Se não aprenderam isso ainda, estão caminhando comigo, andando comigo, eu já falei. E vocês não aprenderam ainda? Por quê? Ainda são assim? Não tendes fé? Precisamos de fé. Aumenta-nos a fé, Senhor. Aumenta-nos a fé para atravessarmos esses momentos. Último verso 41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aqui nós percebemos a perplexidade dos discípulos diante daquela situação, mas percebemos também homens que andavam com Jesus, mas que até aquele momento não sabiam muito bem quem era Jesus. Quem é este? Ora, eles que andavam com Jesus deveriam saber muito bem. E olha que questão interessante, como nós apontamos na introdução, no contexto, quando Jesus chega do outro lado do mar da Galileia, ele expulsa um demônio que possuía um determinado sujeito, e é interessante que quando ele se aproxima desse sujeito, os demônios dizem assim: Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios sabiam quem era Jesus, mas os discípulos não sabiam. Os discípulos ainda não sabiam quem era Jesus. Quem é este? Quem é este? Somente no capítulo de número 8, nós teremos a declaração, quando Jesus pergunta: o que dizem os homens sobre mim? Uns dizem que é um profeta, outros dizem. E vocês? O que vocês dizem sobre mim? Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. E nós também somos assim. Às vezes viemos à igreja, participamos da escola bíblica, cantamos no coro, assistimos mensagens, caminhamos próximos a Jesus, mas não sabemos quem é Jesus ainda. A gente é assim. Mas eu dou glória a Deus, porque num dado momento, no caso deles, capítulo de número 8, num dado momento, para quem é mais antigo, a ficha cai. Né, porque hoje em dia, para os mais novos, as pessoas não sabem, né, pastor Osíris, o que é a ficha cai, essa expressão. A internet conecta. Uma hora a gente entende aquilo que está acontecendo, mediante a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E então, a gente entrega o senhorio da nossa existência a esse comandante, a esse que conduz a história de nossas vidas de forma boa, agradável e perfeita. Mas até esse momento os discípulos ainda não sabiam muito bem quem era Jesus, e de repente alguns dos irmãos que aqui se encontram, ou dos irmãos que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais, de repente ainda não sabem muito bem quem é Jesus na vida dele. Uns dizem que ele é um grande profeta, uns dizem que ele é uns dizem. Mas e para você, quem é Jesus? Até os demônios sabiam quem era Jesus, mas os discípulos ainda não sabiam dizer quem eram. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para cada um de nós? Que nesse dia a nossa declaração possa ser: Tu és o Cristo.
o Filho do Deus vivo, aquele que se entregou na cruz do Calvário para a remissão dos meus pecados e aquele para o qual eu quero entregar a minha vida e viver para te servir. Uma expressão, né, muito utilizada no meio militar, servir, que venhamos a servir ao comandante supremo, o 01 supremo nas nossas vidas, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. A partir disso, meus irmãos, eu gostaria de trazer alguns pontos para a nossa reflexão. Nessa primeira imagem eu trago uma pessoa, né, diante de um relógio, parado, estagnado, e a minha mãe me ensinou uma vez uma frase, não sei se ela está me assistindo agora, mãe, aí pela internet, pelas redes sociais, ela me ensinou uma frase que ela dizia o seguinte: o tempo passa, independente de você. Se você fizer algo, o tempo vai passar e você vai concluir algo na sua vida. Se você não fizer nada, o tempo vai passar e você, após esse período de tempo, não terá feito nada na sua vida. O tempo passa. Por isso é melhor aproveitarmos cada momento de nossa vida, porque o tempo vai passar. Ah, mas fazer uma faculdade demora 4 anos. Se você fizer a faculdade, os 4 anos vão passar. Se você não fizer, os 4 anos também vão passar. O tempo passa. E é melhor a gente aproveitar cada instante da melhor maneira possível. Uma vez eu ouvi o pastor Gabriel trazendo uma ilustração, que eu gostaria de compartilhar aqui, essa ilustração do pastor Gabriel, adaptando-a nesse momento. Imagine, meus irmãos, que vocês recebessem R$ 84.600, digo, R$ 86.400. Olhasse agora pelo aplicativo do celular de vocês, tivesse ali R$ 86.400. Vocês iam ficar muito felizes, né? Mas também iam tomar um susto. E falar, de onde que veio esse dinheiro? Eu vou procurar a fonte pagadora para falar que tem um erro. Tem algum erro? Vou devolver esse dinheiro. E ao entrar em contato com a fonte pagadora, os irmãos descobriram o seguinte: não tem erro nenhum não. Eu que sou a fonte pagadora, eu quero dar para vocês R$ 86.400. Perto do Natal, ceia, presente, aquela viagem que está devendo aí para a esposa, para o marido, para as crianças. Com certeza os irmãos pensariam em meios de gastar esses R$ 86.400, não gastariam? Achariam fácil, meio de gastar isso aí. Porém, tem uma questão, a fonte pagadora diria: vocês têm até meia-noite de hoje para gastar esses R$ 86.400, porque quando der meia-noite, a conta vai ser totalmente zerada. Vocês iam sair desesperados, vamos gastar isso logo, vamos acabar com esse dinheiro, que até meia-noite eu vou gastar, e gasta tudo. Compra o que precisa e o que não precisa, mas gasta o dinheiro. Gasta o dinheiro, não iam fazer assim? Com intensidade nesse gastar? Pois é. E a fonte pagadora dissesse mais ainda: meia-noite zera, mas meia-noite 1, renovam-se mais R$ 86.400 na sua conta. Isso acontece com cada um de nós, diariamente. Porque diariamente Deus deposita na nossa conta da vida 86.400 segundos de existência. Segundos que não voltam mais. Passou. 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 E que precisamos vivê-los da melhor maneira possível, conforme a vontade de Deus. Assim como gastaríamos os 86.400 depositados com intensidade, se tivesse na nossa conta, e tivéssemos até a meia-noite para gastá-lo, que venhamos a gastar cada segundo de vida que Deus nos possibilita da melhor maneira possível, amando os nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, dando o nosso melhor para aqueles que estão ao nosso redor, sendo bênção e principalmente buscando a vontade de Deus para as nossas vidas e vivendo essa vontade diariamente. Com certeza isso vai valer a pena. E não ficarmos parados, olhando para o relógio, esperando o tempo passar. E nós percebemos isso na vida de Jesus. E para atravessarmos os mares que a vida nos coloca, em primeiro lugar, precisamos entender que existem momentos de sairmos do local onde nos encontramos. Ficar parado, vendo o tic-tac do relógio, não resolve. Precisamos nos movimentar e dinamizar a nossa vida. Claro, tendo ações buscadas diante do altar de Deus, conforme a vontade de Deus. Mas precisamos, em alguns momentos, sair do lugar onde nós nos encontramos. Vamos ler esse versículo, meus irmãos, que eu trago para
embasar essa minha frase? Verso 35, todos juntos. E naquele dia... Como eu disse, Jesus, nesse trecho que nós lemos, ele vai para um lado do lago, vai para o outro lado, e de um lado ele realiza milagre, e do outro ele expulsa demônios, e do outro ele ressuscita a filha do principal da sinagoga. Jesus tinha essa perspectiva, né, dinâmica, sempre andando, anunciando, proclamando o reino de Deus. O reino de Deus. E existem momentos também em nossas vidas que nós precisamos sair do lugar onde nós nos encontramos. E cabe a cada um de nós buscar em Deus as ações que precisamos tomar diante das circunstâncias que a vida coloca para cada um de nós. Em segundo lugar, meus irmãos, essa imagem aqui tem uma tempestade, né? As nuvens, a escuridão da noite, as ondas, né, batendo. E eu gostaria de trazer um vídeo. Dani, coloca o vídeo por gentileza. Um vídeo que demonstra um pouco a sensação de passar por um mar desta forma, né? Quando o navio, né, ele sobe e bate lá embaixo. Vou passar aqui um vídeo que demonstra um pouco esse momento. Pode passar, Dani.
Obrigado, Dani. Tem gente que às vezes só de olhar já fica mareado, só de ver o navio ali, né, batendo nesse mar. E nesse momento nós temos, né, pela nossa pátria, homens, mulheres, embarcados, afastados de seus lares, de suas famílias, quem sabe não passando Natal, nem Ano Novo em seus lares, em prol da nossa pátria. Por isso nós valorizamos nesse dia também todos os marinheiros que celebram hoje o dia do marinheiro. E nós percebemos naquela imagem ali uma tempestade, ondas se apresentando, mas independente disso, o navio continua. O navio cumpre a sua missão. O comandante continua na sua derrota, avançando no cumprimento da sua missão. E assim também deve ser com cada um de nós, quando temos o comandante supremo, nosso 01, Jesus Cristo, no barco de nossas vidas. Mas para atravessarmos esses mares que a vida nos coloca, em segundo lugar, nós precisamos entender que temporais fazem parte da travessia. Imaginem um navio desse se deparando com essas ondas e a tripulação desse navio diante da tempestade fala assim, não, essa onda aí eu não vou não, volta para casa, aqui não existe essa possibilidade. A tempestade é esperada, pode fazer parte, e você tem que estar então preparada para atravessar a mesma. Os marinheiros nesses barcos possuem a técnica, possuem o adestramento, possuem todas as condições para realizarem essa missão. E nós também precisamos buscar em Deus a vontade dEle para as nossas vidas, nos revestir da armadura de Deus e estarmos prontos para atravessar os mares difíceis que às vezes a vida coloca diante de cada um de nós. Gostaria eu de chegar aqui para trouxer uma mensagem do seguinte: pare de sofrer. Acabou a tempestade. Se você beber um copo d'água dali, que o pastor Osíris vai orar, se você beber um copo de água ali, pronto, não tem mais tempestade na sua vida. Eu gostaria de falar isso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu gostaria de falar isso. Beba aqui esse copo d'água, acabou Covid na sua vida. Eu gostaria de falar isso. Mas é mentira. Isso não existe. Isso não existe. E precisamos estar preparados para a realidade da vida. E na vida a gente às vezes passa por tempestades. Tempestades fazem parte da vida. Por isso precisamos estar preparados, buscando em Deus forças, para quando esse momento chegar, termos condições de atravessar o mesmo. E o texto que eu gostaria de trazer é o versículo 37. Vamos ler todos juntos o verso 37? E levantou-se... Jesus estava ensinando, do outro lado ia expulsar demônios, quando voltasse ia trazer cura para a filha de Jairo, para a mulher do fluxo de sangue, e ainda assim, ele com os seus discípulos e os barquinhos que estavam juntos, porque quando a tempestade vem, ela vem para todos, não é exclusividade de um ou outro, vem para todos, passaram por tempestade. Fazem parte da vida as tempestades. E precisamos estar preparados para quando elas chegarem, não para virmos a sucumbir, mas para atravessarmos, para continuarmos no caminho que Deus tem preparado para cada um de nós, avançando diante daquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Terceiro lugar, meus irmãos. Dani, deu uma travadinha aí, Dani. Tem como apertar? Travou de vez? Então, vamos continuando sem. Ah, foi? Foi. Obrigado, Dani. Em terceiro lugar, eu trago essa imagem, né? Uma pessoa orando, serena, buscando a Deus e tendo a paz que ela tanto busca. E paz aqui não é ausência de dificuldades, não é ausência de lutas, não é mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldades, você ter a paz que excede a todo entendimento. Na época em que Jesus esteve entre nós, existia uma proposta de paz, trazida pelo Império Romano, a Pax Romana.
Paz essa mediante a imposição bélica. E Jesus então faz um contraponto, dizendo que a paz que ele traz não é a paz como o mundo traz, mas é uma paz que excede a todo o entendimento. Ou seja, mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldades, você consegue caminhar, porque você tem essa paz. E se nós perguntarmos para cada um dos irmãos aqui presentes, como vai a sua vida, ele pode responder de duas formas. Ele pode responder de forma, digamos assim, cortês, né, educada, tudo bem, e cada um seguir o seu caminho. Mas ele pode dar uma resposta que você não está preparado naquele momento e abrir o coração contigo. E aí você vai ter que ter tempo para ouvir, porque todos nós temos sim as nossas demandas. Todos nós possuímos as nossas lutas. Porém, nós temos a paz que Jesus Cristo nos dá e que nos possibilita trilhar o nosso caminho. E para atravessarmos os mares da vida, em terceiro lugar, por mais que tempestades façam parte da vida, nós precisamos colocar diante de Deus esses temporais, essas tempestades que às vezes nos assolam. Então, já que não tem jeito, poderão surgir tempestades, poderão surgir pandemias. 1918, quando a igreja foi fundada, tivemos a espanhola, né, pastor Osíris? 2020, Covid-19, faz parte. Coloquemos diante de Deus as tempestades que nos assolam. É a melhor decisão que a gente pode fazer. E o texto que eu gostaria de trazer é o verso 38, que eu peço a ajuda dos irmãos na leitura. Vamos lá? E ele estava na popa. Os discípulos, diante daquela situação, percebendo a angústia do momento, tomaram a decisão mais importante. Chamaram aquele que tinha condições de solucionar aquele problema, acalmar aquela tempestade. E assim deve ser também com cada um de nós diante das tempestades que estivermos atravessando. Busquemos a presença de Deus. Clamemos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por fim, meus irmãos, nosso quarto e último ponto, eu trago essa imagem de Jesus conduzindo a vida desse marinheiro diante dos mares, que ele venha passar, e para atravessarmos os mares da vida, precisamos entender que Jesus acalma a tempestade em nossa travessia. Nunca nos esqueçamos disso. Não estamos sozinhos. Mesmo nesse momento de isolamento social, em que de repente nos sentimos mais sozinhos, devido ao afastamento necessário das pessoas que tanto amamos. Não nos esqueçamos, não estamos sozinhos. Jesus está ali, conosco, conduzindo a história de nossas vidas. E precisamos então buscar a presença dele diante dessas dificuldades, porque ele acalma os mares que estivermos atravessando. E o versículo bíblico que eu gostaria de citar é o verso 39, e peço mais uma vez a ajuda dos irmãos. E ele, despertando, foi esse o resultado. Foi esse o resultado narrado. Jesus trouxe bonança na vida dos discípulos. E, se utilizarmos o paralelo apresentado no início, se com eles existiam outros barquinhos e a tempestade veio para todos, a bonança produzida por Jesus na vida dos discípulos trouxe bonança para os outros barquinhos que estavam ao redor. E assim deve ser também a nossa vida, que a nossa família, nossa casa, onde quer que estejamos, que sejamos elementos de bênção, não só para a gente, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Quem nunca teve uma experiência como essa, onde Deus abençoou a sua vida, abençoou a sua casa, abençoou a sua família, e essa bênção se propagou para outros que estavam ao redor? É assim o texto. A tempestade veio para aqueles que estavam no barquinho, mas veio para os demais também. E a bonança?
Veio para quem estava no barquinho, mas veio para os demais também. Que sejamos instrumentos de bênção na vida dos demais. E, sobretudo, nesse período de pandemia que atravessamos, em meio a essa tempestade, que a bênção de Deus em nossas vidas também possa chegar para aqueles que estão ao nosso redor. Nosso vizinho, onde moramos, nosso colega de trabalho, onde quer que estejamos, que possamos propagar a bênção de Deus sobre nossas vidas para aqueles que estão ao nosso redor. Que sejamos instrumentos de bênção, onde quer que estivermos. E assim eu encerro a nossa reflexão de hoje, reforçando os pontos aqui apresentados, para atravessarmos os mares da vida. Em primeiro lugar, precisamos entender que existem momentos de sairmos do local onde nos encontramos. E quando será esse momento? Você saberá buscando a presença de Deus. Deus dará essa resposta para você. Segundo lugar, precisamos entender que temporais fazem parte da travessia. Não adianta entrarmos num negacionismo. Não, mas não pode acontecer, não pode, não quero, né? Esperneia, cai no chão, chora. Não resolve, não resolve. Temporais fazem parte da vida, como essa chuva que está caindo agora, que cai sobre todos, fazem parte da nossa vida. Porém, precisamos colocar diante de Deus essas tempestades que nos assolam. Nós não estamos sozinhos diante dessas lutas. Deus está conosco. Jesus assim nos garantiu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E precisamos crer então nesse Jesus, que Jesus acalma a tempestade em nossa vida. E assim, que cada um de nós possa descansar. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocar de pé nesse momento, chamar o louvor à frente, e nós vamos cantar um cântico que diz que se o sol se pôr, a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar por sobre as águas. Que possamos crer nesse Jesus e atravessar os momentos difíceis da vida, crendo que não estamos sozinhos. Inclusive esse que passamos agora de pandemia. Não estamos sozinhos. Temos uma igreja que nos acolhe, mas temos um Cristo que morreu por cada um de nós, para nos possibilitar uma novidade de vida. Quando estivermos cantando, pense em tudo que foi anunciado aqui nessa manhã, e que a palavra de Deus possa tocar o seu coração. Louvemos. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem
alcançar. Tu és meu abrigo, seu mar me submergir na tua mão, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Igreja, aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Quantas vezes nós pensamos em desistir diante das tempestades? Mas a bondosa mão de Deus, sua graciosa presença em nossas vidas, nos fortalece, nos anima e nos possibilita continuar. Glória a Deus por isso. Que Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos, independente dos momentos que estiverem atravessando. Nós vamos agora ter um momento de consagração, né, dos dízimos e ofertas e também dos aniversariantes da semana. No boletim da semana passada, alguns nomes não saíram. Por isso, nesse agora que lerei, alguns nomes são da semana passada, fazendo aqui a correção, tá bom? Então, vou ler o nome dos aniversariantes. Não precisa vir à frente, tá bom? E se você estiver nos acompanhando em casa, parabéns pelo seu aniversário. Dia 13, Vera Vidal do Vale. Dia 15, Cecília Silva. Dia 16, Aline Figueira. Dia 16 também, Jaci Pereira e Simone Carvalho. Dia 17, Luci Ferreira. Também 17, Raquel Ferreira. Dia 18, Davi Oliveira. E dia 19, Arthur Amarante Rabelo. Aniversariante da semana, parabéns para todos, que
que Deus esteja abençoando e dando mais anos de vida para os irmãos e irmãs na presença dele. Aniversário de casamento, 8, Marta de Souza Figueiredo e Roberto Fernando Figueiredo, meus pais. Dia 10, Carla Teixeira e Antônio Rezende, 10 anos, bodas de Zinco. O Antônio estava aqui, né? Cadê o Antônio? Deve estar lá atrás agora, né? Parabéns, Carlinha e Antônio, parabéns, papai e mamãe. Dia 15, Ana Maria Gonzaga e José Ferreira da Silva, 43 anos, parabéns para o casal. Dia 16, Cláudia Regina Ramalho, de Alencar e Reinaldo Figueiredo Lima, 20 anos, parabéns ao casal. Dia 17, Luci Ferreira Guimarães Walter e Francisco Walter Neto, 44 anos, parabéns aos irmãos. Ministério Infantil, dia 19, Alice Sampaio, também 19, Miguel Rabelo, também 19, Pedro Cavalcante. Todo mundo no dia 19, parabéns para as nossas criancinhas do Ministério Infantil. Eu passo a palavra agora para o pastor Osíris. O pastor Osíris ele vai conduzir um momento também de consagração de vidas ao Senhor e estará, após esse momento de consagração de vidas, orando por todos, pelos dízimos, ofertas, pelos aniversariantes também, e encerrando o nosso culto da manhã de hoje, tá bom? Minhas primeiras palavras são de gratidão a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Rodrigo, de jovens pastores que têm nos ajudado a conduzir esse rebanho do Senhor, rebanho precioso, ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, pastor Rodrigo, pela mensagem. Nós vamos orar. Eu quero informar a igreja que temos 2 irmãos hospitalizados. O irmão Paulo Cunha está hospitalizado, mas está bem, não está em CTI, está só com cuidados, está na faixa dos 70 anos, toma oxigenação. Irmão Ulisses, que saiu do CTI, saiu do semi-intensivo e agora está no quarto, também na faixa dos 70 anos. Graças a Deus, eles estão melhorando. Vamos continuar orando por eles e outros irmãos que estão em casa. E é bom que os irmãos saibam e gravem nas suas mentes que nós estamos debaixo de uma tempestade, como disse o pastor Rodrigo. Esse temporal atinge a todas as pessoas. E como disse o pastor Rodrigo, você tem 2 opções, ou enfrentar a onda ou voltar para casa. Só que não tem jeito. Esse temporal se abate sobre todos. Mas quem tem Jesus no barco, tinha um cântico, não sei se você se lembra, pastor Rodrigo, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vocês conhecem esse cântico? Ministro, você conhece? Eu não sei se a Petrine conhece, eu acho que você não era dessa idade, Petrine. É assim, ó, Petrine. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Eu quero aproveitar e dizer para a igreja que é assim que eu penso. Não adianta fugir, se trancar em casa, até porque as pessoas estão sendo contaminadas, trancadas em casa. Incrível, né? Incrível. Um pastor amigo meu saiu, inclusive, para longe, se trancou. Tinha pastores jovens para ir tocando. Uma
Mas a gente não consegue viver sem dar um beijo no neto, hein? E aí? E aí? Como é que fica? Ah, Senhor, é difícil. Mas o Senhor nos ajuda a passarmos as tempestades. Vamos tomar nossos cuidados, máscara. Irmãs, principalmente as irmãs, mantenham a distância, não é? Falem assim, nós estamos em meio a um temporal. Então vamos fazer a nossa parte, mas não vamos nos acovardar, tá? É isso que eu penso. No dia que fecharem o supermercado aqui, como é que é o nome do supermercado? Campeão? Fechou o supermercado. Aí tudo bem. Mas não, o supermercado está aberto. A gente vai lá, com cuidado, né? Mas a igreja a gente não pode vir porque... não, se tiver os cuidados como estamos aqui, você pode vir. E depois que terminar o culto, por favor, vão saindo com uma certa brevidade, dão um tchau. Se nós tomarmos o nosso cuidado, responsabilidade, amor para com o próximo, o risco é mínimo. Mas como disse o pastor Rodrigo, estamos debaixo de um temporal. Mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Eu queria orar agradecendo a Deus. Tudo bem, querido? Vem cá, dá para o vovô aqui. Eu queria aproveitar e dizer que eu fiquei emocionado quando eu vi na fila dos dizimistas 2 irmãzinhas. São os filhos do Jonathan, do venezuelano, as filhinhas. Venezuelano que nós abraçamos com sua família. Esses irmãos fiéis têm sustentado a obra do Senhor. Nós queremos agradecer e aos aniversariantes e pedir pelos enfermos e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e que esse temporal, Ele repreenda esse temporal para que essa pandemia se abrande. Amém? Vamos orar. Se você desejar, né? Fique à vontade, mas se você desejar, vamos nos prostrar diante de Deus, rogando pela sua graça e pela sua misericórdia. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos prostrados diante do Senhor como igreja santa, salva e remida pelo sangue do Cordeiro. Nós te agradecemos porque o Senhor Jesus Cristo está conosco nesse barco, nessa travessia, nessa tempestade. Senhor, proteja-nos e guarda-nos, Senhor, com o teu poder e nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para que nós possamos cuidar, fazer a nossa parte, para que esta enfermidade não venha a levar nenhuma de suas ovelhas aqui desse rebanho, Senhor. Te agradecemos porque até agora o Senhor tem cuidado de nós e sabemos que vai continuar cuidando, Senhor. Pai, agora colocamos em Tuas mãos as vidas preciosas do irmão Paulo Cunha e a vida preciosa do irmão Ulisses, Teus servos que estão hospitalizados, e outros irmãos que estão enfermos, mas estão em suas residências. Pedimos a Tua bênção, que o Senhor traga cura e que em breve todos estejam aqui na Tua casa louvando o Teu santo nome, Senhor, após passar por essas tempestades. Nós consagramos ao Senhor os dízimos, as ofertas, essas vidas que fielmente, com alegria, têm sustentado a Tua obra, Senhor. Também colocamos em Tuas mãos a vida dos aniversariantes, dos casais que estão completando anos de vida conjugal. Que o Senhor continue com a Sua mão de bênção sobre essas vidas, dando a cada dia, Senhor, alegria de viver na Tua presença, para que possam gastar cada segundo, Senhor, de uma maneira que agrade a Ti. Obrigado, Pai, pela Tua bênção. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, amados, eu queria nesse momento final convidar minha esposa Silvia para vir aqui à frente. É um momento de família. É um momento, hoje eu estou muito alegre, porque é uma coisa rara que está acontecendo. Meu filho chegou ontem do Canadá
Eu tenho 2 filhos, o Rodrigo e o Carlos Henrique. E aí? Essa é minha companheira de 46 anos, mais 4 de namoro, 50. Não é? Tudo bem? Esses são os nossos netinhos. Esse é o Luquinhas, de 3 aninhos. Esse é o primo neto, o primeiro. É o Davi, lá do Canadá. Eu louvo a Deus, porque Ele me deu uma família, me deu uma esposa, que tem sido minha companheira. E por meio dela, né, nós tivemos 2 filhos. Eu quero convidar então meus filhos para virem aqui. O Rodrigo com a sua esposa e seus filhos, e o Carlos Henrique. Pela primeira vez está vindo ao templo do Senhor 2 netos meus. O Samuel está com 6 meses, 5 meses, estou aumentando em Samuel. E a Biazinha, a Rosinha, só tinha azul, irmãos. Aí veio a Rosinha aí, a Bia, não é? 1 aninho. Nós queremos apresentá-los ao Senhor. E estão aqui presentes também familiares, que eu gostaria que também pudessem vir. São avós, né? A Sonete, que é a mãe da Rebequinha. Outros familiares, cunhados, tios, tias. O Zé Henrique, a Maria Elaine, mantendo o distanciamento social. Olha a tempestade, hein? Mantendo o distanciamento. Se bem que família também embolada, né, irmãos? Família é complicada. Felipe. E aí, olha, já tem um fotógrafo na família. Podem vir, os familiares. Podem vir. Queremos agradecer a Deus por esse momento e apresentar Samuel e Beatriz ao Senhor. Eu não sei se você conseguiu, Daniel. Daniel, joga aí o que eu fiz para que eles vejam. Eles podem vir aqui? Eles podem vir aqui? Aqui dá? Hein? Só no telão. Eu fiz um acróstico para... Mais para cá um pouquinho, isso. Eu fiz um acróstico e eu queria ler para vocês, tá? Um acróstico. Esse aí é da Beatriz. Então, diz assim, B, né? Bela, formada por Deus como uma beleza única, tanto em seu corpo como em sua alma. Foi difícil achar esse viu? Rodrigo, não foi fácil não. Épica, eu fui no dicionário saber o que é épica. Épica, ou seja, sua vida vai marcar a história de muitas outras, de forma extraordinária, pela ação do poder de Deus. Amorosa, sempre pronta a ajudar os que precisam do seu apoio com um coração misericordioso. Testemunha fiel, compartilhando sempre em seu viver o amor e a alegria daqueles que tiveram a vida transformada pelo Evangelho. Resiliente. Um texto moderno, né, pastor Rodrigo? Uma palavra moderna, resiliente. Não se deixando abater diante dos reveses, tempestades, né, dos reveses da vida, mas vendo nelas oportunidade de crescimento. E inteligente, buscando resolver os problemas que surgirem com o discernimento e a sabedoria de Deus. Carinhosa e meiga, como traços da personalidade de quem tem a sua vida guiada pelo Espírito meigo de Jesus. E encantadora por sua lealdade aos princípios de Cristo, que a tornarão uma pessoa inspiradora para os que a conhecerem. Amém, Beatriz? Agora, Samuel. Santo,
no sentido de viver no caminho da pureza, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amoroso. Homem também é amoroso, viu, irmãos? Negócio de que homem bravo, para ser respeitado, isso não é verdade. Amoroso tem nada a ver com não ser firme. Amoroso, procurando ajudar aos que precisam de apoio, sem nenhuma recompensa, a não ser a alegria de ver os outros felizes. Misericordioso, sentindo as dores dos seus semelhantes, vivendo a empatia de Cristo. Unificador, buscando sempre ser um mensageiro da paz, um instrumento de Deus para a unidade dos santos. Encorajador, mostrando às pessoas o valor que elas têm para o Senhor. E luminoso, espalhando, assim como Lucas, né? Luminoso, espalhando a luz de Cristo em suas atitudes, sendo uma referência nesse mundo em trevas. Esse é o desejo do pastor, que é avô. Aí complica, né? Que Deus abençoe. Convido a igreja agora a se colocar de pé para esse momento de apresentação. Samuel e Beatriz. A igreja que é a noiva do Senhor, vocês são sacerdotes do Senhor, sacerdotes e sacerdotisas do Senhor. Não existe mediador além de Jesus, Ele é o único. Por isso eu convido a igreja a abençoar, enquanto os pais levantam suas filhas para o Senhor, seus filhos. Diga assim, amada igreja, estenda suas mãos para abençoar essas crianças. E diga assim: Senhor Deus, diante de Ti, nós nos prostramos em oração, para lhe agradecer pela vida de Beatriz e de Samuel, rogando ao Senhor que dê a eles uma vida longa, feliz, realizada na Tua presença. Nós, como Tua igreja, os apresentamos ao Senhor para serem bênçãos no Teu reino. Abençoamos a essas crianças e aos seus pais, para que tenham sabedoria vinda de Ti, para guiá-los no Teu caminho. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, amada igreja. Eu peço agora que vocês podem se sentar, só fique aqui, por favor. Isso, a famílias, porque ainda tem algo para... Pode sentar, amada, ainda tem algo... Ainda tem algo para oferecer. Obrigado. Fica aqui somente os pais. Isso. Tem algo para oferecer, que eu, como vovô, pedi à irmã Ivonete. Ivonete, vai lá comprar para mim umas coisas, umas surpresas. Ivonete, vem cá, quem são as pessoas que vão trazer? Isso, amados, por favor. Olha só, é para marcar esse momento. Nós temos flores para as mamães. Flores para a mamãe, que significa a beleza de Deus. A beleza de Deus, que é a família. Agora tem uma surpresa para minha nora Rebeca. O sogro dela sabe que ela não ganhou ainda uma coisa especial e está dando para ela. Por favor, amada, aqui, ó. Aliás, essa daqui não, isso aqui é para... É rosinha, perdão, eu errei, é para Beatriz. Beatriz, é Bíbliazinha infantil. Obrigada. Aqui é a Bíblia branca para Rebeca. Bíblia branca que por alguma razão na época ela não pôde receber na igreja dela. E está faltando a Bíbliazinha azul. Essa é rosinha, tua, viu? Para estudar com o papai e mamãe. Agora o Samuel. Olha que... Muito obrigado, Marilene. Muito obrigado, Jonathan. Muito obrigado, muito obrigado.
Então é Bíbliazinha para vocês estudarem a palavra de Deus desde cedinho. A Bíblia branca para a mãe e o pai, né, estarem sempre lendo, abençoando a família, que representa a pureza. E as flores, que é a beleza da natureza. E a família é assim, é essa beleza. Vamos encerrar? Vamos ficar de pé e vamos orar. Queridos, não existe para mim presente maior de Deus do que uma família. E eu louvo a Deus, porque esta família que Ele me deu, Deus me deu a mim e a Silvia, né, presentes que não tem preço. São 2 filhos maravilhosos e pelas mãos de Deus, guiados por Deus, nos trouxe 2 filhas maravilhosas, Rebeca e Mariana, e que nos deram 4 netos, que são a alegria da nossa existência. E eu confio nas bênçãos geracional do Senhor, até a 1000ª geração, ou seja, sem fim. Se nós passarmos para os nossos filhos, há promessas de Deus, que até quando se envelhecer, não se desviarão do caminho. Mas às vezes nós achamos que basta trazer a igreja, mas é lá no lar. Eu louvo a Deus que apesar dos nossos defeitos, a graça dele nos abençoa. Oremos. Pai querido, obrigado por esse culto, pela mensagem que ouvimos. Obrigado porque o Senhor está no barco conosco. Obrigado porque o Senhor está sempre em movimento. O Senhor está sempre semeando. Que nós possamos seguir o exemplo do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que tem o poder de acalmar os nossos corações, nos dar paz, mesmo em meio a tempestades. E agora que o Teu amor, Pai, e a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam conosco, a Tua amada igreja aqui no Andaraí, e com todas as demais igrejas do Senhor Jesus Cristo na face da terra espalhadas, hoje para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado. Uma boa semana. Não esqueça, à noite tem culto no Facebook, tá bem? Faça o culto na família. Pode se assentar, faça sua oração individual e saiam devagar e cuidado com os contatos. Obrigado.